Comunica FIP. Comunica FIP com Sebastião Pereira. Isso aí, sempre da melhor qualidade. Muito bom dia, amiga, muito bom dia, amigo ouvinte. Você aqui da região metropolitana de Goiânia, você de todos os demais municípios do nosso querido estado de Goiás. Um excelente sábado, um excelente final de semana. E obrigado pela sua audiência, sempre qualificada, sempre da melhor qualidade, aqui na Rio FM, no seu programa Comunica VIP, até às 8 da matina. Amanhã tem eleição lá em Nerópolis. Que Nerópolis, é Nazário. Nerópolis é o Fabiano da Saneago, que está lá administrando. Já entrevistei ele aqui. Mas em Nazário, São Domingos e Flores de Goiás, 3 municípios que amanhã tem eleição nessas cidades para escolher o novo prefeito que vai administrar o município, esses municípios que são importantes aí, que tiveram problemas, os candidatos que venceram as eleições, e agora o TRE determinou que acontecesse uma nova eleição, e é neste domingo que a turma lá de Nazário, São Domingos e Flores de Goiás vai escolher o novo prefeito da sua cidade. Um levantamento do Centro de Referência de Saúde do Homem, lá do estado de São Paulo, mostra que 70% das pessoas do sexo masculino procuram consultório médico porque tiveram a influência da mulher ou dos filhos. Ou seja, o homem é meio relapso, não vai ao médico, só vai procurar quando realmente a situação não está nada boa. E isso, claro, traz uma série de transtornos. Hoje nós vamos falar sobre esse e sobre outros assuntos importantíssimos com o médico Rogério Augusto Perillo, que faz um trabalho social muito bacana em vários municípios goianos e atua aí na rede pública de saúde. Dr. Rogério Augusto Perillo, muito bom dia, seja bem-vindo a 1000 FM. Bom dia, Sebastião. Bom dia, Daniel. Eu gostaria de agradecer a todos os ouvintes da região metropolitana e demais municípios que nos acompanham nesse momento. Gostaria de agradecer também ao presidente do Conselho Federal de Medicina, Dr. Roberto Dávila, Dr. Salomão Rodrigues Filho, que é o presidente do CREMEGO, no nosso estado de Goiás. Gostaria também de agradecer a todos que estão nos acompanhando. Falaremos hoje um pouco sobre a vinda dos médicos estrangeiros. Eu acho que soaria até como uma xenofobia se a gente colocasse que seriam médicos estrangeiros. Somos contra médicos graduados no exterior que queiram exercer a medicina aqui no Brasil sem a prova do revalida. Por quê? Faremos apenas a manutenção da saúde do brasileiro, da população mais carente com isso daí, preservando o bem-estar social e de todos que necessitam do Serviço Único de Saúde, que é o SUS. Eu tenho como ponto positivo a medicina no país nas últimas 4 décadas, quando o SUS foi criado e na emenda 29, quando José Serra quis fazer a criação dessa emenda 29, possibilitando o convênio entre os municípios e os estados, fazendo com que melhorasse a saúde, destinando 10% da verba da União para a saúde pública. O governo federal se negou a isso. Faltam hospitais, faltam UTIs, faltam estradas, faltam ambulâncias, falta soro, faltam medicamentos. Como que o profissional de saúde vai resolver esse tipo de situação? Faltando tudo isso que eu já disse, o médico está lá sempre presente para ajudar a população. Passo a palavra agora, Sebastião, para que vocês discorram e façam as perguntas necessárias. Os ouvintes que queiram enviar as perguntas também estamos à disposição para estar respondendo. Essa questão da saúde é um problema sério em todo o Brasil. E o que o cidadão espera de fato é que tenha atendimento com qualidade, com agilidade, com eficiência. Nós assistimos aí no decorrer da semana casos em que algumas unidades de saúde aqui na região metropolitana chegou ao ponto de uma mãe ter o nascimento de uma criança no banheiro. Isso mostra o que, doutor Rogério, na sua opinião? Que falta uma eficiência melhor no atendimento de saúde em algumas unidades? Eu acho que o sucateamento da saúde pública está evidente. Faltando UTIs, faltando vagas de leitos. Por exemplo, a pessoa precisa de uma cirurgia. Não é que falta o médico. Por que demora fazer a cirurgia? Porque a cirurgia pode complicar, precisar de sangue, levar esse paciente para a UTI e não vai ter a vaga iminente da UTI. Então, às vezes a cirurgia é adiada por isso, por essas faltas de condições.
Olha, não gostaria de julgar o profissional que estava lá atendendo, aquela equipe profissional naquele momento, porque eu não sei quais foram as ocasiões. É lamentável esse tipo de situação e deve ser repudiado. Então, eu estou vindo aqui hoje defender melhores condições de trabalho para os enfermeiros, auxiliares de enfermagem, técnicos, nutricionistas, fisioterapeutas, odontólogos, todos os profissionais da saúde que fazem a saúde do nosso Brasil. Eu trabalhei em 6 estados. Eu me formei em Marília, em São Paulo. Fui exercer a profissão em Bauru. Depois fiquei 7 meses em Aruanã, no estado de Goiás. Posteriormente, eu fui para São Paulo, Rio de Janeiro, onde eu pude ser professor do 5º e 6º ano de medicina na Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde a gente subia os morros, levava uma medicina mais digna, mais humana para aqueles pacientes que eram acamados, restritos, que não conseguiam ir até a unidade básica de saúde. Eu trabalhava com quem? Com os profissionais que seriam os futuros médicos do estado do Rio de Janeiro e que muitos moravam em outros estados e sabiam e tinham a vontade de retornar, às vezes para o interior, só que não voltava porque não tinha condições. Então eu tive a oportunidade de trabalhar com a população mais pobre, de entrar dentro da favela, de enfrentar a guerra do tráfico. O dia que o doutor ia subir, ninguém ostentava a atividade ilícita do tráfico, era respeitado. Então, quer dizer, o médico tem uma figura na população de respeito, e isso deve ser mantido. O governo federal está nos tratando com falta de dignidade. Podemos ver isso, que os médicos portugueses rejeitaram esse tratado quando o governo federal brasileiro tentou fazer esse convênio. Eles alegaram que existe um convênio com a Alemanha, Reino Unido, Dinamarca, e que os médicos portugueses rejeitaram devido à falta de condições que existem no Brasil. São condições precárias. Às vezes o paciente chega lá, o médico está estressado. Por que o médico vai estar estressado? Porque falta condições dignas de trabalho. Não faltam médicos. Queria dizer para vocês que os médicos não vão para o interior porque lá falta soro, lá falta medicamento, lá falta estrutura, falta lençol, às vezes para forrar uma maca. Então, isso tem que ser combatido. Se criar os estádios aí, esses estádios bonitos, que são de primeiro mundo, por que não fazer hospitais da mesma condição? Olha, não quero ser piegas dizendo que eu sou contra médicos estrangeiros. Isso poderia soar como xenofobia. Não, jamais. Eu sou até contra médicos brasileiros que se graduaram lá fora do Brasil e querem exercer a medicina aqui no país. Tenho 3 primas que fazem medicina na Argentina. Nem por isso estou defendendo essa situação que é desumana com os médicos e com os brasileiros mais carentes. Isso é uma medida demagógica, populista e eleitoreira e deve ser repudiada por todos nós da classe médica e da área da saúde. 7h38 em Goiânia e lá em Trindade também. Trindade que é administrada pelo competente e atuante prefeito Jânio da Rua e que está celebrando lá a cidade mais uma festa religiosa que é a Romaria de Trindade. Começou na semana passada e termina nesse domingo. Nosso caríssimo Daniel de Paula é de lá e tem acompanhado no dia a dia essa grandiosa festa, não é, Daniel? Como é que está lá essa festa muito bacana lá em Trindade, que esse ano teve uma série de atividades que promoveram uma qualidade maior para poder receber o romeiro, receber o turista. Teve a revitalização da rodovia GO 060 e também uma série de iniciativas que a Prefeitura tomou para poder oferecer uma melhor qualidade. O que você destacaria de mais relevante lá em Trindade, nessa festa desse ano, caríssimo Daniel de Paula? Ok, Sebastião, olha, o que a gente pode destacar bastante diferencial dessa festa para os anos anteriores é a reconstrução da rodovia GO 060, né? Mais comodidade, mais conforto ao turista, ao romeiro do Divino Pai Eterno, que segue tanto a pé quanto de carro, ônibus, porque era o principal cartão postal, ou seja, aquela primeira impressão é que fica. Então, se os turistas chegam, encontram uma rodovia bem organizada, bem cuidada, é um trabalho bem realizado pelo governo do estado e também em parceria com a prefeitura municipal, com o governo da cidade, os turistas têm uma impressão diferente da cidade. Aos poucos, a cara de Trindade está sendo modificada, né? A sinalização completa na cidade é um diferencial que a gente pode notar também. A cidade está totalmente sinalizada. O turista chegava em Trindade e ficava meio perdido, não encontrava a Basílica, não encontrava a Matriz, ficava só a perguntar
né? E hoje em dia não, já na entrada da cidade você tem um centro de atendimento ao turista, bem ao lado daquele pórtico, na entrada da cidade mesmo, você já tem o centro de atendimento ao turista, é por ali, bem na entrada mesmo, no primeiro passo que você dá em Trindade, você já tem um contato direto com as informações, né? O turista está muito bem orientado, os romeiros do Divino Pai Eterno estão muito bem orientados. Esse é um diferencial que não se notava em outras festas, e nessa a gente já pode conferir. Além do que também a programação religiosa está muito bem organizada, né? As celebrações, as novenas. Anteontem, na verdade, na quinta-feira, o desfile dos carros de boi foi algo que chamou bastante atenção, é um ponto bem marcante da festa do Divino Pai Eterno. E na quinta-feira, novamente, foi um grande ponto marcante nessa festa. Foi um grande destaque o número de carreiros, o número de pessoas e o tratamento que os carreiros receberam também. Em anos anteriores, os carreiros eram esquecidos, né? Eram deixados de lado. Dessa vez, não. A prefeitura preparou até um embarcador de gado, um embarcador de cavalos, de animais, para que eles tivessem mais comodidade, ficassem mais tranquilos ao chegar com seus animais à Trindade. Em anos anteriores não se tinha nem pasto onde deixar esses animais. Hoje em dia, não. Uma organização muito bem feita. E acredito que a coisa só tende a melhorar, viu, Sebastião? Bacana, parabéns ao prefeito Xane da Rua, parabéns a toda a equipe, né, de apoio à Prefeitura de Trindade, que tem feito esse trabalho aí no sentido de otimizar e qualificar melhor o atendimento ao turista, as pessoas que vão lá com essa devoção ao Divino Pai Eterno. Doutor Rogério Augusto Perillo esteve lá na cidade de Trindade? Esse ano, sim, já fiz a minha caminhada. Fiz os 18 quilômetros, iniciando ali o início do Caminho da Fé, que o governador fez agora o Caminho da Fé, possibilitando também que tenha a ciclovia, para que eles preferem ir de bicicleta, tem essa oportunidade também. Olha, Sebastião, voltando ao assunto dos médicos estrangeiros, nós defendemos a carreira de médico do Estado para médicos do SUS. Isso é bom para a saúde, é bom para o Brasil. Nenhum cargo deve ser criado para sustentar a política eleitoreira do PT, sem o devido concurso público. Se algum cargo ou vaga for criada, que seja com igualdade e justiça para todos da classe médica, sem exceção. Lembrando que a OAB já se manifestou que ela fez uma visita lá no estado do Ceará, em 33% das unidades básicas de saúde, e foi verificado, constatado sucateamento dessas estruturas também, atenção básica, primária, atenção secundária e terciária, que isso leva a filas enormes de pacientes mendigando condições para fazer uma cirurgia, às vezes para ser atendido. Então, às vezes, isso daí tem que ser repudiado, entendeu? Esse tipo de situação. Às vezes o médico chega lá, está estressado, não é pela carga excessiva de trabalho, mas sim pela falta de condição digna de trabalho. O Conselho Regional de Odontologia também já se manifestou favorável a essa situação. Nós, médicos também, e da classe da saúde, pedimos 10% do orçamento federal para a saúde. E a presidenta Dilma Rousseff, junto com o governo federal, tem se negado a isso. Porque se ela detém 72% de todo o dinheiro da União, por que não dividir 10% com a saúde? Qual é o bem maior que existe nesse mundo, além da vida? Então, prezemos pela vida. Vamos cuidar da saúde dos brasileiros, daquele mais carente, daquele que realmente precisa do SUS. Como eu disse anteriormente, eu trabalhei no Rio de Janeiro, depois eu fui para o Rio Grande do Sul, trabalhei em outros estados também, todos em cidades pequenas. Fui para Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, trabalhei em São Gabriel do Oeste, todas cidades pequenas, de estruturas. A gente tinha, às vezes, que levar um paciente entubado, ambuzando ali, ventilando de forma precária, até chegar lá. Às vezes a paciente tinha um trauma craniano encefálico, não tinha condição de chegar para ter o devido atendimento. Então, essa medicina de interiorização de hospital que deve ser criada. Esse é o futuro da saúde do Brasil. Temos que criar hospitais no interior para dar melhores condições para as pessoas que vivem lá no interior. Ela
ela dificulta o atendimento na região metropolitana, porque isso sufoca todo o atendimento da capital. Eu vejo, às vezes, o prefeito, junto com o secretário da Saúde, querendo fazer um bom trabalho, não tem condição, por quê? Porque fica difícil, tem que receber todos os pacientes do interior. Eu, muitas vezes, queria uma vaga de UTI, passa, às vezes, porque está municipalizado, é a prefeitura. Eu trabalhei no SAMU também, regulando vagas em Caldas Novas, então eu sei bem essa realidade, como é a falta de vagas de UTI. Às vezes, a paciente querendo uma vaga, a família está preocupada com o pai morrendo, então está querendo uma estrutura e não tem a vaga de UTI. Agora, eu pergunto para vocês, se tiver esse médico estrangeiro que o governo federal quer trazer, esse médico sem a revalidação do diploma, visto que 89% dos médicos cubanos foram reprovados no exame do Conselho Regional de Medicina de Cuba aplicado. Isso aí foi noticiado e estava sendo veiculado através de uma nota do Globo. Então, isso é público e notório. Muitos querem voltar para o interior, voltar para a sua terra. Eu quero dizer também que, se der condições para que nós trabalhemos de forma digna, jamais fugiremos à luta. Tem que ser valorizada a saúde, os trabalhadores, a atenção básica, sem medidas populistas, diversionistas e demagógicas. O povo brasileiro já está cansado disso. O senhor acha que com a estruturação das OS aqui na Grande Goiânia, e aí eu digo isso na maioria dos hospitais que são do Estado, e na sua avaliação melhorou? Essa é a alternativa correta que presta um serviço melhor ao cidadão? Olha, eu acho que isso é o futuro. A gente tem que trazer o que há de melhor para Goiás. Isso está sendo implantado. Vemos pelo CRER, o Centro de Reabilitação Dr. Henrique Santilo. É um grande hospital e é referência para todo o país, até internacional. Eu vejo profissionais querendo fazer estágio, alunos me procuram sempre querendo fazer estágio lá no CRER. Por quê? Porque é um hospital de referência, tem dado certo. Nos primeiros governos foi implantado isso aí de Marconi Perillo e vem dando certo. Por que não fazer isso com os demais hospitais? Eu vejo ele ser sacrificado pela oposição, às vezes criticando ele com essa medida, mas tem 86% de aprovação, a população está feliz. A gente tem que olhar no rosto do eleitor e ver se ele está sendo bem atendido, se ele está satisfeito. Então é isso que a gente tem que valorizar. O resto é balela. A gente tem que resolver o problema do eleitor, daquele que contribui com pesadas cargas de impostos durante o ano, trabalha, 40% do salário dele anual vai só para imposto de renda. E isso daí não está sendo revertido de forma digna. A pessoa, quando precisa de um médico, ela tem que enfrentar 5 horas da manhã, chegar lá. Por quê? Porque só o médico do PSF vai atender só 20 consultas. À tarde, mais 20 consultas. Então, e se tiver outra pessoa doente na família, não tem como atender. Isso tem que ser mudado. E não é para hoje, é para ontem. Falando em médico, mandar um grande abraço aqui para o Alexandre Meneghini, também para o Dr. Elis Mauro e o Dr. Clóvis. São lá do Hospital Araújo Jorge, que é um hospital, doutor Rogério, muito demandado, né? Pelo fato de ser um hospital de referência na área de tratamento de câncer, é muito procurado. É um hospital que precisa, sem dúvida alguma, ser apoiado aí pelos governos, pela sociedade, ser defendido mesmo, que merece ter uma estrutura bacana. O senhor, de vez em quando, vai lá no Hospital Araújo Jorge, conhece muita gente lá. Como é que o senhor avalia o atendimento no Araújo Jorge atualmente? Olha, muita coisa já foi feita, muita coisa precisa ser feita também. Eu acho que todo tanto que é feito pela saúde ainda é pouco, porque o bem maior nosso, na nossa vida, é a saúde. E sim, eu conheço o Hospital Araújo Jorge, já frequentei lá, tive pessoas que operam lá dentro, entendeu, na área da ortopedia oncológica, e pude presenciar lá que funciona de forma, às vezes, precária, por falta de investimento do governo federal. Às vezes o governo estadual se esforça, o município se esforça, mas a verba é pequena que vem do governo federal e é quem detém maior condição de ajuda para toda essa população, para todos os médicos, para todos os hospitais. O governo federal, quero lembrar que detém 72% de toda a arrecadação da União. O que seria 10% disso investindo para nós aqui da área da saúde? Isso não é pedir muito, entendeu? O mundo gira em torno da vida. Se não for a vida, que é o bem maior, o que será que é o bem maior? Eu faço essa pergunta para vocês que estão nos ouvindo.
7h50 em Goiânia e lá em Palmeiras de Goiás também. Palmeiras de Goiás que está comemorando aí 108 anos de história. Hoje tem desfile lá mais tarde para marcar aí uma das atividades que vai marcar as comemorações dos 108 anos. Parabéns lá para o prefeito, para toda a população da nossa querida Palmeiras de Goiás, e é terra natal do nosso governador Marconi Perillo. Doutor Rogério, o senhor falou aí dessa questão dos médicos. No caso de Goiás, a maioria dos municípios nossos são municípios pequenos, com população inferior a 10 mil habitantes. E eu já conversei com vários prefeitos, eles dizem: Sebastião, é muito difícil a gente conseguir estruturar um hospital com a eficiência, com a qualidade que a gente gostaria, porque o município, a verba que recebe é pequena, não dá para montar um hospital adequado. Qual que seria a alternativa? Seria a regionalização, como o governo tem feito agora, lá em Uruaçu, está em construção, e a gente torce para que o governador e o secretário de Saúde tenham condições de dar o andamento necessário para que essa obra fique de fato pronta aí, com toda a eficiência, para começar um atendimento bacana lá para a população daquela região. E no caso desses municípios menores, que não têm condições ainda de construir um hospital mais adequado, o ideal também seria uma regionalização para tentar atender melhor as pessoas lá. Não ter que trazer para Goiânia, não ter que levar para Anápolis ou qualquer uma outra cidade. Qual que é a sua visão sobre isso? Com toda certeza, criando novas condições para que os médicos exerçam a profissão de forma digna, eu garanto para o senhor que todos os médicos estão dispostos a trabalhar, principalmente os recém-formados que estão querendo mostrar serviço, honrar o nome da medicina, fazer a boa prática médica. Eu quero dizer o seguinte: hipocrisia ainda é termos o conhecimento de tudo isso e queremos punir os médicos, que são vítimas de judicialização, ao tempo em que deveríamos punir os gestores públicos, seja na esfera do processo ético-administrativo, junto aos conselhos regionais, seja na esfera civil ou criminal. Hipocrisia ainda é acreditarmos que esses pacientes que ficam internados nos corredores dos hospitais são atendidos pelos médicos de plantão em conformidade com a preceitua, o Código de Ética Médica e Boa Prática Médica. Hipocrisia também é dizer que a superlotação dos hospitais secundários e terciários, com os pacientes sendo acomodados em macas, em colchões e até mesmo no chão ou pias, como vivenciados por essa comissão que foi feita lá na Ordem dos Advogados do Brasil, no Ceará, tem exposto não só a população ao risco de morte, a condições subdignas de sobrevivência, mas principalmente a uma judicialização da relação médico-paciente. 7h52 em Goiânia. Dr. Rogério Augusto Perillo, infelizmente nós temos visto aí um aumento avassalador aí de consumo de crack. Nossa juventude praticamente se dizimando em função das drogas, né? E o crack sabe-se que é muito mais devastador. Ontem um amigo meu estava comentando, disse que ouviu falar que o usuário de crack ele acaba tendo fica muito mais menos resistente, né? E com isso até tuberculose. Procede isso? Sim, com certeza. A imunidade da pessoa, ela diminui com isso. Então, aí vem a infecção oportunista. A tuberculose, ela anda por pessoas que são HIV positivo, às vezes, e tem a deficiência imunológica. Então, o crack envolve muito isso. As pessoas ficam sem se alimentar durante vários dias, sem dormir, é privada do sono. Então, com isso, a imunidade dela vai ser diminuída e a pessoa pode adquirir infecções oportunistas, assim como a pneumonia, pneumocistose, pode adquirir também a tuberculose, várias doenças causadas aí pela diminuição dessa imunidade da pessoa que faz o uso do crack. Às vezes a pessoa entra no crack pela falta de saúde que ela tem, de estrutura na educação, às vezes pela falta de condições do Estado, entendeu? Oferecer, do governo federal. Então, a pessoa, às vezes, vai entrar nesse caminho errôneo por falta de condições sociais. E o governo federal não tem olhado por isso também. Eu quero lembrar aqui que o governo estadual vai criar os CREDEX e isso vai reverter toda essa situação. Quero lembrar que deve ser revertido também em escolas, na educação dos pequenos que estão crescendo, dos adolescentes. Isso deve ser investido maciçamente. Todo investimento na saúde e educação, qualquer tipo de investimento nessa área ainda é pequeno. Um abraço para o Edicardo, do lado do setor universitário, está sempre antenado aqui na programação da MeuFM, aqui do nosso Comunica VIP, também o Jamil, o Ricardo Naves, a Josi
e também a garotinha Larissa. Um excelente sábado para vocês. Também meu amigo Lourenço Rodrigues, lá da Prática Contábil, ainda o Roberto e o Afrene, profissionais da mais alta qualidade lá da OVG, e a OVG que está cumprindo uma função social importantíssima, tanto agora no governo itinerante, que termina amanhã lá na região do Goiânia Viva, quanto preferencialmente lá na questão da barraca da OVG, aqui na GO 060, que é um centro de apoio ao Romeiro. É muito interessante essa ação lá da OVG, né, doutor Rogério? Com toda certeza. Eu passei lá, comi um pão com manteiga, tomei um copo de leite com canela e prossegui a minha caminhada da fé. Chegando até a igreja, agradeci a Deus, ao Divino Pai Eterno. O Padre Robson estava celebrando uma missa muito bonita com a presença do Dom Washington. Foi fantástico. Maravilha. E a Festa de Trindade que termina amanhã. Portanto, você que deseja participar dessa grande festa, até amanhã, com certeza. Claro que vai para qualquer dia, mas no momento mais festivo, é esse período que já está no calendário tradicional aí todos os anos. E amanhã tem a missa de encerramento, logo cedo, e depois tem outras missas ainda no decorrer do dia. E muitas lideranças devem estar por lá amanhã. Uma delas é o governador Marconi Perillo, ao lado lá do prefeito Jânio de Arroio, e de tantas outras lideranças aqui do estado de Goiás, que com certeza vão prestigiar mais uma vez essa grande festa religiosa do estado de Goiás. Estamos chegando já ao final do programa, são 7 horas e 56 minutos. Doutor Rogério, eu falei no início do programa aqui, o homem é meio desleixado aí, só procura um médico quando realmente a situação não está lá nada boa? Olha, eu quero parabenizar o governo federal nessa oportunidade. Por quê? Porque ele tem feito um bom trabalho e divulgou há um tempo atrás uma campanha onde informava todos os homens brasileiros e que escolheram aqui viver que a mulher tem vivido 7 anos mais do que o homem. Por quê? Porque ele não procura, não tem iniciativa de procurar essa condição de saúde, de fazer exame de prevenção, fazer o check-up anual, por exemplo. Então, às vezes, a pessoa adquire um câncer de próstata por não ter condição de chegar lá. Então, quer dizer, o governo federal vai na contramão quando quer trazer os médicos sem fazer o revalido. Então, quer dizer, a gente tem que parabenizar, a gente não pode ser covarde. Quando o governo federal acerta, e tem muitos acertos também, a gente tem que parabenizar. Por exemplo, Dilma Rousseff está fazendo um bom governo administrativo, em parceria administrativa com o governo estadual, a gente não pode negar isso, tem enviado as verbas de forma correta para que o governador honre todas as condições de conta para que seja feita a boa ordem para os goianos. Então a gente não pode ser covarde. Quando eu venho aqui defender a classe médica, defender a população carente, eu estou lutando pela saúde dos brasileiros, não é apenas pelos profissionais da saúde. Quero lembrar que o governo federal está rasgando a Constituição Federal, que é a norma maior do ordenamento jurídico brasileiro. Eu quero lembrar que todos têm a condição de exercer o trabalho livre, mas para algumas profissões como advogado, como médico, engenheiro, necessitam ser regulamentados e passar pelo, por exemplo, se for o médico, Conselho Federal de Medicina, se for advogado, Ordem dos Advogados do Brasil, se for odontólogo, Conselho Regional de Odontologia. Antes dos governos fazerem os tratados, eles têm que respeitar as normas e as leis que já existem e são pré-existentes. Essas leis, elas regem toda a saúde dos brasileiros, elas primam para que melhore a saúde dos brasileiros. Eu quero deixar isso. Eu quero dizer também, eu quero agradecer a oportunidade ao Sebastião Pereira, quero fazer as minhas considerações finais, quero falar sobre o Daniel de Paula também, que está aqui fazendo a presença hoje, quero agradecer a todos os ouvintes da região metropolitana e demais municípios, quero agradecer ainda ao Conselho Federal de Medicina, Dr. Roberto Dávila, ao CREMEGO, na pessoa do Dr. Salomão Rodrigues Filho, que tem sido um grande líder e sido um grande farol para todos que querem exercer a liderança com a sua ética da solidariedade incondicional. Gostaria de agradecer a todos os colegas médicos que lutam por levar informação aos pacientes, à população mais carente. Igual, por exemplo, eu faço um trabalho missionário, eu vou nos municípios uma vez por mês, às vezes 2 vezes por mês, fazer um trabalho de caridade mesmo, de chegar lá, pedir para o prefeito, chega no secretário da saúde,
prefeito, vamos fazer um mutirão hoje aqui, anuncia durante uma semana na rádio, vou chegar lá, faço atendimento gratuito para todos, não cobro da prefeitura. Isso é um trabalho missionário que eu faço. Então, quer dizer, não faltam médicos. Eu chego lá, o hospital está sucateado, faltando medicamento, não falta médico, os médicos estão lá à disposição para estar atendendo. O que falta é gestão de saúde pública, de competência, é valorização do serviço médico, valorização dos hospitais, do profissional da saúde. Quero dizer ainda, quero mandar um recado para a presidenta Dilma Rousseff, para o ministro Padilha. Um filho seu jamais fugirá à luta se tiver condições dignas de trabalho. Nos dê condições dignas e verás que um filho teu não foge à luta. Maravilha, chegamos aí ao encerramento de mais um programa Comunica BIP. Hoje tivemos a grande satisfação de falar aqui com o médico Rogério Augusto Perillo, que defende aí com ênfase a categoria e defende uma saúde melhor para todos os cidadãos. E é isso também que nós queremos e que toda a sociedade espera. Grande abraço a você que nos honrou com a sua...